Olá, meu irmão, minha irmã. O livre-arbítrio é um dos patrimônios que Deus coloca em nossa vida. É importante nós compreendermos que o livre-arbítrio é a nossa possibilidade de agirmos livremente, de fazermos realmente aquilo que achamos que devemos fazer, porém compreendendo de que todas as nossas ações nós temos que nos responsabilizar pelos seus resultados. É refletirmos antes de agir. Porque se Deus nos dá o livre-arbítrio proporcional à nossa capacidade de entendimento, à nossa evolução, então coloca em nossas mãos um instrumento muito importante. E os resultados dependem muito de nós. Até mesmo no que diz respeito à nossa opção em seguir o mau caminho, em fazer o mal, é realmente algo que nós temos. Agora, não vamos ou não devemos reclamar no futuro dos males que advêm sobre nós, porque nós estaremos apenas resgatando, recebendo pela lei do retorno aquilo que nós fizemos aos outros. Então é muito importante nós compreendermos. A justiça divina é sábia. Ela instituiu no universo e colocou na consciência de cada um de nós um tribunal que nos acusa, que nos fala a respeito de fazermos ou não fazermos. Todas as nossas ações, quando atingimos determinado nível de evolução, nós sentimos às vezes certos conflitos entre fazer e não fazer, porque é o que nós, como seres imperfeitos, atendendo ao nosso ego, por exemplo, e a consciência falando da necessidade de nós refletirmos, porque poderá resultar em coisas negativas, tanto para nós, para os outros, quanto para nós mesmos. E então, o que devemos fazer? Seria bom, seria interessante, segundo a orientação que nós sempre vemos dos benfeitores espirituais e até do Mestre Jesus, que nos convida sempre à oração. A oração é importante. Então, quando nós oramos, nós abrimos, vamos dizer assim, as portas para o acesso aos bons pensamentos e temos então assim a inspiração, teremos a inspiração para agirmos de maneira mais correta, com mais possibilidade de acerto. Mas às vezes nós desistimos, nós não atendemos a esse recurso que é gratuito e é muito importante. E no uso do nosso livre-arbítrio nós fazemos a revelia e muitas vezes nos complicamos. Martins Peralva, no seu livro muito importante, através da Federação Espírita Brasileira, escreveu, Estudando o Evangelho, tem uma passagem aqui que ele faz uma referência muito interessante. Livre-arbítrio, é a de número 30. Lá no final ele diz: se o livre-arbítrio é faculdade que se origina em princípio de aquisições intelectivas, o coração bem formado contribuirá, sem dúvida, para que seja ele exercido segundo os padrões da moral e da fraternidade, garantindo no grande porvir o triunfo do espírito imortal. Então veja bem o que é interessante aqui nas colocações dele. Se o livre-arbítrio é faculdade que se origina em princípio de aquisições intelectivas, mas o coração, no nosso sentimento, nós deveremos fazer a escolha. Nós deveremos compreender o que é mais ou menos agradável, mas também de utilidade que possa ter. Que às vezes algo nos agrada, mas não é útil, poderá trazer transtornos. É isso que realmente resulta nas pessoas, por exemplo, que decidem, pelo seu livre-arbítrio, usar drogas, sentir momentaneamente, talvez, algum bem-estar, alguma euforia, e depois os resultados da escravidão, do sofrimento, da dor, da degeneração, muitas vezes espiritual. Então ele continua ainda dizendo: o livre-arbítrio do homem não evoluído é como um espelho que o lodo das imperfeições desnatura por algum tempo. O livre-arbítrio do homem de evolução mediana é como uma madrugada que espera o beijo do sol. O livre-arbítrio do homem evolvido, do que se libertou da ignorância, é como a face tranquila de um lago onde se reflete no esplendor de sua radiosidade os luminosos raios do astro-rei. Então, tudo de proporção ao nosso nível de evolução. Por isso que nem sempre, até mesmo quando nós dizemos, mas por que Deus permitiu que um espírito mau me prejudicasse? Porque Deus permitiu que um homem mau prejudicasse a vida de outro, um homem bom? Às vezes nós estamos vendo uma questão superficial. Estamos vendo a manifestação do livre-arbítrio de forma negativa e estamos pensando que Deus não está agindo, mas Deus está permitindo que se cumpra a lei de causa e efeito também. Algumas vezes nós
deliberadamente agimos e teimosamente sentimos a consciência que não devemos fazer e fazemos, então registramos em nossa consciência a necessidade do resgate, da reparação do eu, que nem sempre é agradável. Isso aí é que nós dizemos, pelo bem que fazemos, recebemos o bem, pelo mal que fazemos, recebemos o mal. Então devemos refletir e usar o nosso livre-arbítrio de forma responsável e sempre falando a respeito da importância da simplicidade de uma prece, mas da importância desse recurso para nos ajudar no uso mais responsável do nosso livre-arbítrio. Então nós vamos deixar essa mensagem, meus irmãos, para reflexão, desejando a todos muita paz e proveitosas reflexões.